Olá, meus amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Eu tenho hoje a honra de receber o secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo, o meu amigo Fernando Padula Novaes, mais conhecido como Fernando Padula, né? É mais ainda como Padula. Mais ainda como Padula. Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, uma honra para mim. É um prazer recebê-lo também, viu? Educação é sempre bom a gente conversar um pouquinho, né? Sem dúvida, é essencial. Você é secretário municipal de Educação, é bacharel em Direito, pós-graduado no Programa Latino-Americano de Governabilidade, Gerência Política e Gestão Pública, mestre em Cidades Inteligentes e Sustentáveis, participante do Programa de Liderança em Desenvolvimento Infantil da Universidade de Howard. É isso? É isso aí. Você nasceu em São Paulo? Nasci em São Paulo, paulistano da Gema. A minha família, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, até os avós vinham do interior, né? Rio Claro, Itápolis e Tirapina, que é uma cidadezinha entre Rio Claro e São Carlos. Aí já os meus pais nasceram aqui na cidade de São Paulo, tanto a minha mãe quanto o meu pai, e eu nasci aqui em São Paulo. Alguém na maternidade de São Paulo, não? Eu acho que... no meu foi na Promatre. Talvez eles tenham nascido na maternidade de São Paulo. Era a maternidade da época, né? Era a tradicional de todos, né? Eu nasci lá. E a sua infância foi onde? Em São Paulo? Em São Paulo, meus pais, pela origem... É você pequenininho aí. Aqui, esse é meu irmão, esse aqui sou eu. Os meus pais tinham uma chácara, tem até hoje em Itirapina, na terra do meu avô. Então, praticamente todas as férias a gente ia para lá, né? A minha mãe é professora, né? E eu estudei no colégio em que ela dava aula. Então eu tinha bolsa, eu e meu irmão tínhamos bolsa. Então o período de férias escolares era férias para minha mãe, férias para a gente. Sim. Né? Então todo o período de férias. E eventualmente a minha tia, irmã do meu pai, tem uma fazenda em Buritizal, lá quase na divisa com Minas Gerais. Eventualmente a gente também ia para lá. E o meu avô tinha uma fazenda em Londrina não, Rolândia, que é uma cidade do lado de Londrina, no Paraná. Ali, bem menos. O que a gente ia mesmo era para Itirapina. O que será que esse menino diria para o Padula de hoje? Olha, não sei. Talvez ele falasse, não imaginava que era tão complexo assim. Eu cheguei longe, hein? Né? Cheguei verdade, longe, verdade. Hein? Ser secretário da maior cidade da América Latina é uma responsabilidade grande. Exatamente. São 1.080.000 alunos, né? 4.100 unidades educacionais. Quando saiu o censo, Fausto, do IBGE, eu peguei só as capitais, 26, tirando o Distrito Federal. São Paulo, a rede paulistana, seria o 15º município brasileiro. Olha só. Então, a 15ª capital brasileira. Então, para ver o tamanho da rede paulistana de educação. A cidade de São Paulo tem quase 12 milhões de habitantes. É maior que o país Portugal. E você é talvez o secretário mais longevo da O mais longevo é o meu amigo Alexandre Schneider. Schneider. Segundo é você, Segundo então. sou eu. Você ficou com o Mário Covas, com o Bruno Covas, que foi quem me convidou, e com o prefeito Ricardo Nunes nas duas gestões, né? Que ele era vice e assumiu, com, infelizmente, o falecimento do Bruno, e agora na reeleição que ele me manteve à frente da Secretaria de Educação, 2025, agora 26. Você tem uma história bonita com o Mário Covas, né? Mário Covas é meu ídolo, né? Sim. Hoje, sim. Infelizmente, não tem mais como falar com ele, mas é bom falar no presente mesmo. E eu, felizmente, tive o privilégio de conhecer meu ídolo, né? Então, se me permite, eu sempre gostei de política, né? Mas aquela coisa de criança, assistir horário eleitoral, decorar os jingles, pegar adesivo. Então, eu e meus amigos ali do Mater Dei, que era na Avenida Brasil,
a grande maioria dos comitês funcionava ali na 9 de Sim. julho, Brasil, Aquele Brigadeiro trecho Luiz lá. Antônio. Ali era um local que a gente ia lá fazer essa brincadeira de criança. Mas eu gostava um pouquinho mais do que eles, né? E essa coisa de ver me despertou, e aí eu não sei explicar, a figura do ídolo no Mário Covas, né? E o PSDB, quando foi fundado, né, nascido grande parte do antigo PMDB, ele foi criado também uma área chamada Clube dos Tucaninhos, que era para as crianças, para quem não votava. Com a ideia de se discutir política e falar de política desde as mais tenras idades. Pois bem, eu ia lá praticamente toda a tarde, podia fazer lição de casa, podia pintar, podia brincar, e estava naquele ambiente de comitê eleitoral, numa campanha presidencial, a primeira eleição presidencial depois do processo de redemocratização, e com várias fotos, cartazes do meu ídolo Mário Covas. Até que um dia eu contei para a Magali, que era a secretária-geral, e para a Márcia, que era a secretária lá, que eu tinha um sonho que era impossível, no meu modo de ver, que era conhecer o senador Mário Covas, então candidato à presidência da República. E ela disse, não, o senador vira e mexe está aqui, vamos... Mas fiquei meio incrédulo com aquilo. Continuei indo lá, até que um dia tinha uma senhora muito bonita, loira, me apresentaram. Aí eu vim a descobrir que era a dona Lila Covas, a esposa do senador Mário Covas, que era a presidente do Clube dos Tucaninhos. Aquilo já me deu um friozinho na barriga, uma palpitação. E eu falei, olha, eu tenho um sonho que é conhecer o seu marido, o senador Mário Covas. Ela falou, não, mas olha, o Mário está viajando o país, nem eu consigo vê-lo direito, mas você vai conhecer, vai realizar o seu sonho. Pois muito bem, a eleição passou, ele perdeu a eleição, veio o segundo turno, até que um dia, em dezembro, toca o telefone em casa, era a Márcia, e ela fala assim, olha, vai ter a premiação do concurso de redação. Eu não participei porque eu tenho dislexia, então para mim era difícil essa coisa de ler e escrever. Sim, sim. Até hoje ainda é um pouco complexo, por exemplo, para mim, ler legenda de filme no cinema. Eu demoro mais. Sim. O senador vem e a dona Lila pediu para te convidar. Fausto, eu mal dormi aquela noite. No dia seguinte, botei minha bermudinha, minha camisetinha, andei ali, porque era 1,5 quarteirão. Fiquei lá na escada, só observando. Quando terminou, a Tata, que era uma amiga da dona Lila, foi me apresentar, junto com a Lourdinha, para o senador Mário Covas. Eu apertei a mão dele, ó, minha ousadia. Senador, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. E comecei a chorar, copiosamente. O senador ficou meio desconcertado, e depois eu pedi um autógrafo dele no Estatuto do Clube dos Tucaninhos, assinou e deixou aqui, colocou aqui o telefone do escritório. Segunda-feira eu liguei lá. Aí a Sueli ou a Ivete atenderam o telefone, eu deixei registrado. Uns dias depois, toco o telefone e elas me ligam e falam assim, espera um minuto que o senador quer falar. Alô, Fernando, é o Mário Covas. Ô senador, tudo bem? Olha, sabe onde é o prédio da IBM, na 23 de maio? Falei, sei. Falei, então, é do outro lado, na Rua Estela. Bloco G, conjunto 52, 53. Dá um pulo aqui pra gente conversar. Eu pedi pra minha tia-avó me levar. E aí conto para mostrar o quão diferenciado era esse homem. Ele ficou 2 horas falando comigo, Fausto. Eu era uma criança que os meus pais eram meio alienados políticos da classe média. Então não gostavam de política, nem entendiam de política. Sim. Portanto, ele não conhecia meus pais. Eu não era filho de ninguém famoso. Não era filho do presidente da Fies, filho de um ator. Não, eu era uma criança que não votava. Não tinha nem título de eleitor. E aquele homem, com 8 milhões de votos, passou 2 horas falando comigo. E aí, só para dar mais um detalhe, ele falou, agora vem aqui uma vez por mês e tal, para a gente ir trocando ideia. Para mim foi a realização de um sonho. E eu ligava e entrava no boletim. Um dia toco de ligações do senador. Um dia toco o telefone, meu pai atende. Eu estava no antigo ginásio, hoje Ensino Fundamental 2. Por favor, o Fernando está no colégio. Quem está falando? É Lício. Seu Lício, o senhor é o pai do Fernando. Isso. Ah, só um minuto. Alô? Seu Lício, é o Mário Covas. Ô, senador, tudo bem? Tudo bom. É o seguinte, seu filho me ligou para vir aqui, mas por conta da CPI do PC, eu tô indo hoje, segunda-feira, ao meio-dia para Brasília. Diga a ele que na quarta eu telefono e na sexta ele pode dar um pulo aqui. Tudo bem? Tudo bem.
Meu pai desliga incrédulo. Falou, mas aquele moleque tá lá na escola e o senador liga para dar satisfação, né? E dito e feito, na quarta ele telefonou. Aquela CPI do PC, você lembra que foi a primeira televisionada ao vivo, então você acompanhava, né? Ao mesmo tempo em que os depoentes e os senadores. Trocamos ideias sobre quem estava fazendo o depoimento e na sexta eu fui lá ao escritório. E assim, por mais de 10 anos de idade, eu privei do convivente com Padula, ele. que história bonita, hein? E conheci o Bruno, que era o neto, né? Conheci pela primeira vez num bingo que a Dona Lila organizou para entidades sociais que ela apoiava. Ele era novinho também. Ele tinha 2 anos e pouco a menos do que eu. Quer dizer, se eu tinha 14, ele tinha 12 anos, né? Aqui algumas... eu e o Bruno. Dona Lila, aqui é lá na chácara, lá em Tirapina. Aqui quando teve o desfile da Leandro Itaquera em homenagem ao Mário Covas. Aqui lá em Campos do Jordão, o Bruno com o cabelão comprido ainda, eu, o Diogo, o Mário Covas, Gustavo, que é o irmão dele, o André, Dona Lila, Dedé. Enfim, aqui numa das corridas, porque o Zuzinha corria de Stock Car, Zuzinha. Aqui eu com a Dona Lila num congresso de municípios, ali na campanha de reeleição do governador Mário Covas, e aqui quando eu fui coordenador do Arquivo Público do Estado, o Bruno era deputado federal, destinou uma emenda, aí ela saiu quando ele já era prefeito, eu fui lá agradecer e depois ele usou essa foto para me anunciar como secretário. Sabe que esse programa aqui tem 25 anos. Nossa. E no começo do programa, o Bruno ia ao programa e estava começando a falar em microfone e tal, e ficava nervoso. Ele falou, olha, calma, tranquilo, não tem problema nenhum, vai. E ele foi, ia sempre ao programa. E aí desandou a falar, né? Aí falava muito bem, falava muito bem, por sinal. Vamos começar. Por que você escolheu o direito, você, antes da educação? Imaginei que o direito era o mais próximo da política. Sim. Né? Essa coisa minha da política me despertou e eu comecei a participar cedo, em 91, né? Eu já ia em congressos do PSDB, participava de reuniões dos diretórios zonais, o meu zonal era do Jardim Paulista, das convenções e tal, e imaginei nesse momento que o direito era o mais próximo que tinha. Aqui, Zulaê Cobra Ribeiro, né? Advogada, foi vereadora, a Cleia, eu, Dona Lila, pessoal aqui em Brasília com o senador Mário Covas, com então vice-governador na candidatura dele a prefeito, aqui quando eu já era coordenador do Arquivo Público do Estado e chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação. A Zulaê é minha amiga há muitos anos e Santo Amaro. Quando ela liga, de Santo Amaro, ela liga, o Fausto, a sua vodka está lá na geladeira, você não vem tomar? Mãe, vou sim, vou. Aí eu vou, a gente fica batendo um papo. Eu gosto muito dela e dos filhos também. Você pode nos explicar resumidamente, Padula, a sua trajetória na gestão política? Claro. Pública, né? Pública. Eu comecei na Secretaria Estadual de Educação. Bom, na verdade, o meu primeiro emprego como jovem aprendiz, não existia ainda a lei foi com a Zulaê, na Câmara Municipal de São Paulo, em 1993. Então, 93, 94, aí ela se elegeu deputado federal, 95. Em 92 se elegeu vereadora. Vereadora. Isso mesmo. Justamente ali na região de Santo Amaro. Isso. Né? Ela morava na rua da Granja Julieta. Né? Fabrício, Sergei e Tiago, que eram os filhos. E depois disso, eu fui, em 1999, ser assessor da Secretaria da Educação. A professora Rose Neubauer me convidou. Sim. Né? Quando o governador Mário Covas foi reeleito. Fiquei em 99, 2000, 2001, 2002, até o comecinho de 2003. Já no primeiro contato com a educação. Já com o primeiro contato com a educação. Como assessor, trabalhei na municipalização, na assessoria parlamentar e como assessor da secretária. Depois eu fui para Assistência e Desenvolvimento Social, a SEADES, ser chefe de gabinete da professora Maria Helena Guimarães de Castro, uma socióloga que vinha do governo Fernando Henrique, mas que
tem também uma história na educação. Ela foi secretária municipal de educação do Magalhães Teixeira, em Campinas. Depois ficou os 8 anos do governo Fernando Henrique no MEC, com o ministro Paulo Renato. Ela estava lá no INEP, que é o Instituto Anísio Teixeira, que faz o Provão, o Enem, Saeb. E depois ela veio ser secretária de Desenvolvimento Social no governo Alckmin, quando terminou o governo Fernando Henrique. Foi ser chefe de gabinete dela. Quando foi 2006, a Maria Helena sai para ser secretária de Ensino Superior, me convida para ser chefe de gabinete dela, mas eu falo, não, eu gostaria de ficar aqui. E ela me diz, mas eu não posso garantir que você vai ficar. Não, nem estou pedindo isso. Vai vir um novo secretário ou secretária e ele pode verificar. Se a gente se afinar, tudo bem. Se não se afinar, é legítimo. Né? Não tem nenhum problema. De confiança, é um cargo de confiança, não tem nenhum problema nisso. Mas eu entendo que, como nós estamos fazendo uma reorganização da secretaria, eu queria concluir o que a gente está trabalhando aqui. E eu fiquei, veio o Rogério Amato, filho do Mário Amato, que nunca tinha estado na vida. E hoje é como se fosse um segundo pai para mim. Deu uma liga... O Rogério. Deu uma liga perfeita. Adoro o Rogério, deixo aqui um abraço para ele. E aí fiquei, e o Serra manteve o Rogério. Isso eu estou falando do governo Lembo, né, que assumiu quando o Alckmin saiu para ser candidato a presidente. E o Lembo. E o Rogério continua com o Serra quando o Serra é eleito governador. Aí, em julho, a Maria Helena, que tinha ido para Brasília depois ser secretária de Educação, vem para ser secretária de Educação do Serra, substituindo a professora Maria Lúcia Vasconcelos. E começa uma pressão, até que um dia o Rogério fala, não tem mais jeito, vamos lá. Ele pegou o carro e foi me levar lá na Praça da República e entregar para a Maria Helena. E fizemos um combinado. Olha, Maria Helena, você leva o Padula, você traz o Padula, mas não leva mais ninguém. Né? E assim foi feito. E aí eu fui ser chefe de gabinete da Secretaria da Educação, isso já foi em 2007. Aí eu fico 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Passo por 3 secretários. Maria Helena Guimarães de Castro, depois Paulo Renato, que tinha sido ministro, era deputado federal, assumiu. Melhor chefe que eu já tive na vida. Esse dá saudade. Né? Um craque economista, uma inteligência. Sentava no computador, montava a lei, decreto, e tinha uma sensibilidade. Ele conseguia colocar toda aquela mulherada ali para trabalhar, ter tudo de melhor que cada uma tinha, saber o que cada uma era melhor, né? Maria Helena, Marinês, Gilda, Yara Prado, era um craque. E depois o professor Hermann Wurwald, que foi reitor da Unesp, com quem eu também fiquei. Então, fiquei 9 anos como chefe de gabinete da Secretaria da Educação. Cheguei a ser secretário adjunto do Paulo Renato. E o Paulo, no finzinho, renunciou, porque ele não, infelizmente, o Geraldo Alckmin não o convidou para permanecer. E aí ele, então, pediu demissão. E o Goldman acabou me nomeando secretário, mas uma semana. O Herman até pôs uma foto minha, eu tirei a foto, levei embora para cá, porque uma semana, 10 dias não merece foto. Sim. E depois eu fui, em 2016, ser coordenador do Arquivo Público do Estado, que eu adorei. Se você não conhece o Arquivo Público na Voluntário da Pátria, vale a pena. Tem preservado a memória de São Paulo e do Brasil, né? Tem lá o documento mais antigo, é um testamento, né? De um carpinteiro, né? Mas tem lá toda a questão da escravidão, vários documentos da história de São Paulo, né? Sérgio Buarque de Holanda escreveu com aqueles documentos, e é um lugar tecnicamente muito bem guarnecido de profissionais da mais alta competência. Ali eu aprendi muito sobre arquivologia, aprendi que é uma ciência social aplicada, e sobre gestão documental. Quando o Mauro Ricardo sai da prefeitura e vai ser secretário do Estado, cria uma secretaria para o Mauro, Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão. E o arquivo sai da Secretaria de Governo, com o Rodrigo Garcia, e vai para baixo da SPOG, dessas Projetos, Orçamento e Gestão, com o Mauro Ricardo. E aí o Mauro me convida para ser chefe de gabinete dele. E eu vou ser chefe de gabinete do Mauro, acumulando com o arquivo. Quando, dezembro de 2020... o Bruno ganha a reeleição. E convida você para ser secretário da Educação, e é onde eu estou até hoje. Que bom, que bom. Você era amigo do Bruno Covas há mais de 30 anos, né? Sim, porque eu conheci o Bruno em 1991, quando a avó dele organizou
um bingo, tava o Bruno, a mãe, Renata, foi quando eu conheci. Aí, em 94, na campanha do Mário Covas, ele veio passar as férias de julho aqui e a gente fazia as agendas com a Dona Lila e do Mário Covas juntos, aí que a gente ficou mais próximo, conheci em 91, mas ficamos mais próximos em 93, 94. E ele muda para São Paulo em 94 porque ele passa no Colégio Bandeirantes. O Bruno sempre dizia, eu já passei no Bandeirantes, agora só falta meu avô ganhar a eleição e entrar no Bandeirantes. Sim. E aí, a partir de 95, ele mora com os avós. Primeiro, o Mário Covas resiste a mudar para o Palácio, fica lá na Angelina Mafevita. Aí, uma hora vizinho, todo mundo começa a reclamar de segurança, imprensa, aquela bagunça num apartamento de 100 e poucos metros quadrados. E aí ele mora aqui, então aí eu tive mais proximidade. Você, quando chegou à secretaria, já tinha uma bagagem enorme, né? Qual é o papel da educação na transformação social, Padula? É essencial, não tem transformação sem educação. Educação é a base, é por meio da educação que nós vamos reduzir desigualdade social. Educação é aquilo que a pessoa aprende, ninguém tira dela, né? E todos têm este direito e é uma obrigação do Estado. Quer dizer, hoje o nosso maior orgulho, né? Você acompanhou muito isso, né, Fausto? O maior problema da educação nos últimos tempos era a fila de creche. Sim. Né? Sim. Era aquela agonia. Está zerado hoje. Está zerado pelo 6º ano consecutivo. E hoje a neurociência nos mostra, quer dizer, lá no passado as creches eram da assistência social. Então se imaginava, bom, creche existe para a mãe poder trabalhar. E hoje, tanto a pediatria quanto a neurociência nos mostram o quanto a creche é importante para o desenvolvimento dos bebês e crianças. É o momento em que o cérebro tem a maior plasticidade, né? Portanto, as brincadeiras, os estímulos, as alimentações, tudo isso é importante para o desenvolvimento e o estímulo cerebral. E a criança que passa pela creche, pela educação infantil, tem 25% mais chance de se desenvolver na vida. Cada dólar aplicado em educação infantil, você economiza 7 no futuro em outras questões. Agora, tudo começa na educação, né? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Você se considera uma pessoa calma? Considero. Sim. Dificilmente fica nervoso. Dificilmente. E o que deixa você mais irritado? Que as coisas não aconteçam no tempo que eu gostaria, né? O nosso tempo é finito. Mas tem uma burocraciazinha aí, né? Faz parte, né? Faz parte. É o que eu digo, quer dizer, eu acho que é muito difícil. Eu me lembro quando, voltando ao Rogério Amato, quando ele veio tomar posse e tal, a gente fez uma reunião e ele só tinha trabalhado em empresa privada. Aí eu falei, Rogério, a coisa que você mais vai estranhar é a burocracia. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu chego aqui e falo, Rogério, estamos precisando do contrato de limpeza. Aí você vira para a pessoa e fala, quanto custa? 200. Você pede para o teu homem do orçamento, quanto é que tem no caixa? 500. Então tá resolvido. Não, porque pode ser que não esteja no elemento econômico adequado. Aí você tem que fazer um remanejamento. Aí você vai lá, pede para a fazenda, vai para o planejamento, vai para a fazenda. Depois disso ainda sai um decreto do governador publicado no Diário Oficial e depois que sai publicado no Diário Oficial ainda tem que colocar no sistema. Aí é que o dinheiro chega. Então, isso mesmo. Essa arte, que eu diria, de conhecer os meandros da burocracia para conseguir fazer isso daqui andar é complexo, mas sai. Mas dá para ficar ansioso, né? Dá. O Plano Nacional de Educação e o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada estabelecem o final do 2º ano do ensino fundamental como limite para a alfabetização plena, né? Quais são os planos da Prefeitura para que nenhum aluno passe para o 3º ano com traços de analfabetismo funcional? Olha, eu acho muito importante, eu tenho até dito, que o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e toda a matemática precisam virar políticas de Estado. Não importa se o governo é de direita, de centro ou de esquerda, olhar para a criança. Aliás, eu acho que a educação precisa... Aqui é o selo nacional Criança Alfabetizada, selo ouro que nós ganhamos, e o dia da minha posse do 2º mandato. A primeira posse foi virtual, porque
pandemia, né? Então nós tomamos posse virtualmente. Aqui já foi presencial. E aqui tem um juramento que o prefeito nos fez jurar, que foi: acorde todo dia e pense o que vocês podem fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ele se revelou um excelente prefeito. Excelente prefeito. E é o primeiro prefeito que veio da periferia. Que nasceu na periferia. Né? Você tem vários prefeitos com compromisso social. Mário Covas, Bruno, mas foi o primeiro prefeito que nasceu e teve e sentiu a dor. Ele é da minha região lá de Santo Amaro. Exatamente, do Parque Santo Antônio. Mas então, voltando à alfabetização, essencial, né? Não existe cidadão crítico que não saiba ler e escrever para interpretar o mundo. Portanto, e o que nós temos feito para a alfabetização? Colocamos o PAP, professor de apoio pedagógico, que é o segundo professor, justamente atuando no que se chamava antigamente de recuperação, fortalecimento da aprendizagem. As salas de alfabetização do primeiro e segundo ano têm estagiários do curso de pedagogia, que futuramente vão ser os nossos futuros professores, kits de experiências pedagógicas, porque é importante ter letra em todos os lugares, é importante que a criança vá tendo o contato com esse mundo, porque infelizmente, né, Fausto, nós temos lá os filhos, os netos da classe média alta que convivem com um mundo letrado, mas o filho da classe mais humilde tem mais... É o poder público, é a escola pública que tem que fazer esse papel. E esse precisa ser mais estimulado, porque ele vai ter um repertório menor no dia a dia dele. Então, não é a família que vai cumprir esse papel, quem tem que cumprir esse papel é justamente a escola. E esse é um direito, o direito à alfabetização está na Constituição e na LDB, a alfabetização plena. Isso é um direito deste cidadão. A criança é um sujeito de direito. Como é que você chega nessas famílias periféricas, Padula? A escola, hoje nós temos 4.100 unidades. Nós temos unidades espalhadas na cidade inteira. Se você pega aquele cachorrinho, que é o mapa da cidade de São Paulo, você vai ver que a região central é onde a gente tem menos escola. Em geral, o que você tem? O Estado tem uma rede mais antiga, do ponto de vista de anos mesmo. Então, ele tem uma atuação maior nas regiões centrais ou nos centros das periferias, o centro de São Miguel, o centro de Itaquera e tal. E a prefeitura tem uma rede mais capilarizada, seja pela creche, seja pelas suas escolas. Então, hoje nós temos na cidade inteira, com alta capilaridade, como nós já falamos, pelo 6º ano sem fila de creche na cidade de São Paulo. Aí vai para a EMEI, que são os 4 e 5 anos, então de 0. Nós temos 8.000 bebês com menos de 6 meses nas nossas creches. Aí vão falar, mas como? E a licença maternidade? Mas tem muita mãe no trabalho informal, que não tem carteira assinada. E nós atendemos a todos. Essa nós temos que atender. Seria o ideal? Não, acho que o ideal era ela ficar com a criança até os 6 meses de idade. Mas ela tem que trabalhar para sustentar a família. Então, você tem que atender a essas crianças. Depois vem as EMEFs, né, do ensino fundamental. Aí nós temos os CELs, hoje já estamos com 63 CELs. Hoje nós temos mais 11 em construção, passando para 74 CELs na cidade de São Paulo. E a educação de jovens e adultos e o Centro de Estudos de Língua Paulistano. A Marta Suplicy foi muito feliz, né, na criação dos CELs. Tanto é que é uma política pública que criou. Eu acho que é um legado que a prefeita Marta deixou para a cidade de São Paulo. Ela fez, Kassab e Serra continuaram, depois o Bruno e o Dória também, e o Ricardo Nunes. Então, acho que é uma continuidade de uma política pública essencial, que está nas regiões mais periféricas. Nós fizemos até um projeto agora interessante, Fausto, que foi... nós verificamos as áreas de influência do CEL. Então, até 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, e que eram de alta vulnerabilidade e não tinham CEL. Aí nós criamos um programa que é a Escola Aberta, que é abrir a escola no final de semana e aí ter atividades culturais, esportivas, com oficineiros, para que você tivesse como se fosse uma rede, né, de escolas que tem lá já esse equipamento público que pode ser bem... Então, nós temos 30 escolas abertas no programa Escola Aberta, com OSCs, né, tanto a APA como a Associação Paulista de Apoio à Arte, como o Instituto Bacarelli e como o Instituto Forte, que fazem esse trabalho aos finais de semana. O fechamento das escolas durante a pandemia criou muito problema para você, né?
Muito. 2020 eu ainda estava lá com o Mauro Ricardo no Estado, mas eu fui o secretário que tive que abrir as escolas. Sim. E foi correto. Quer dizer, fechou por muito tempo e isso trouxe um prejuízo Claro. enorme para as É, crianças. é. Prejuízo de aprendizagem, prejuízo de convivência, prejuízo... Eu vou contar uma outra coisa. Por exemplo, a criança que não passou pela creche chegava na EMEI ainda usando fralda e sem ter autonomia para se alimentar. Porque são 2 aprendizados que se aprende na creche. Então, o relacionamento, a criança ficou isolada, então problemas de saúde mental também, problemas de nutrição, porque na creche, por exemplo, são 5 refeições diárias, né? E muitas vezes nós estamos falando de um público muito vulnerável, que não tem condição de dar 5 refeições para o seu bebê e para a sua criança. Então, fechar as escolas foi muito ruim, trouxe muito prejuízo para a aprendizagem, para o indivíduo e para a sociedade. Essa diferença social incomoda muito a gente, muito. Né? Esse é a principal... Meu ídolo Mário Covas falava que a nossa principal obra tem que ser a ponte que diminui a distância entre o centro e a periferia. Eu acho que é exatamente isso. É isso mesmo. Quando o prefeito Ricardo Nunes fala, acorde todo dia e pense o que vocês podem fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas, é a ponte que o Mário Covas se referia. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Essa criançada que ficou sem estudar na pandemia, porque em casa muito dificilmente estuda, né? Tem recuperação? Tem, com certeza tem, mas demora. Educação, como a gente fala, é processo. Até hoje nós estamos sofrendo as consequências desse distanciamento da educação. Não tem nada que substitui o professor. A tecnologia ela vem para apoiar o professor, nunca para substituir o professor. Né? Mesmo a inteligência artificial, porque o relacionamento, identificar aquela criança se está com algum problema, muitas vezes a gente infelizmente tem casos de violência doméstica, né? E nós vimos aumentar isso na pandemia, porque a violência na infância, ela não é na rua, ela é dentro de casa, que ela acontece. E, portanto, isso traz traumas também para esta criança, que prejudicam o aprendizado. Então, o ambiente seguro é o ambiente da escola. Né? As maiores violências acontecem geralmente no fim de semana, né? Exatamente. O cidadão, sexta-feira, antes de chegar em casa, passa no boteco e já chega em casa meio acelerado. Exato. Né? Não é? Então, ou bate na criança, ou bate na mulher e a criança presencia isso. Né? E isso causa um trauma. E esses números aí de feminicídio estão uma vergonha, né? Uma vergonha, um absurdo total e absoluto. Tem que ter punição exemplar e rigorosa. A gente está vendo todo dia isso, Exatamente. Né? Como convencer o aluno defasado a permanecer mais tempo dentro de uma escola? Olha, acho que tem que ter 2 coisas. Primeiro, o aluno não pode ter o carimbo de que ele está com dificuldade. E a segunda todos têm condições de aprender. E todos aprendem. Cada um com uma velocidade. A professora Rose Neubauer usa uma frase que é assim, aluno não é robô. Não aprendem todos ao mesmo tempo com a mesma velocidade. Eu, por exemplo, te falei no início do programa que eu tenho dislexia. Então, eu tenho uma dificuldade na aprendizagem. E você vai adotando até estratégias. Por exemplo, como eu lia com maior dificuldade, o que eu fazia? A minha tia-avó, aquela mesma que foi me levar para conhecer o Mário Covas, quando as professoras davam os livros para ler, o primeiro que eu me lembro era a Ilha Perdida, eu ia lá na casa dela e ela lia para mim, porque a minha memória auditiva ficou mais aguçada. Então, o jeito de eu ler o livro naquela época era alguém ler para mim. É uma outra estratégia. Eu, quando tinha que ler alguma coisa na frente, eu decorava no dia anterior com medo da professora me perguntar sobre aquilo. Porque se eu fosse falar assim, eu pode, gente que lá. Eu ia ler assim. Sim. Agora, se eu tivesse decorado, podcast, gente que fala. Né? Então,
Aí é que é importante o professor, porque ele vai entender o que cada um precisa de apoio e que estratégia ele precisa adotar com cada um. E a outra é adotar também uma estratégia que muitas das nossas escolas adotam, que é pôr alguma coisa atrativa. Por exemplo, você precisa que o aluno continue lá no contraturno. Então você não coloca só fortalecimento e recuperação à tarde. Você coloca também um esporte, uma música, quer dizer, alguma atividade que ele também. Agora, você pode, por exemplo, trabalhar matemática jogando futebol. Quantos jogadores tem, qual que é a regra. Tá? Você pode, com música, letra de música, trabalhar alfabetização. Então tem várias estratégias para você ir trabalhando com os alunos que mais precisam terem mais atenção do poder público representado pelos seus profissionais. Como é que o ensino municipal cuida do autismo? Olha, o autismo hoje, nós estamos num boom de autismo, né? Na verdade, é como o ensino municipal cuida da questão da educação especial na perspectiva inclusiva. Então, o que nós temos hoje? Nós colocamos estagiários, que são estagiários de pedagogia, para apoiar o professor. Temos também o auxiliar de vida escolar, que é o AVE, né? Que ele faz o apoio à higiene, alimentação, locomoção e comunicação. Que o autismo também tem a comunicação adaptativa para que ele possa se comunicar. Muitas vezes ele não tem a oralidade, mas ele precisa falar que quer ir ao banheiro. Então, você tem uma estratégia de fazer essa comunicação. Então, tem o AVE para apoiar nessa questão. E o PAE, que é o professor de atendimento educacional especializado, que tem nas EMEFs, justamente na sala de recursos multifuncionais para apoiar esses estudantes. E formação, porque é preciso ter diversas estratégias e cada deficiência é uma deficiência e cada autista é um autista. Então você tem que vai aumentando a complexidade do trabalho que o professor tem que desempenhar com seus estudantes. Padula, nosso grupo tem um portal chamado Orbis News, só de artigos de personalidades, tá? Você está convidado para escrever a hora que quiser, tá bem? Obrigado. Dá um trabalhozinho aí pro Adriel, né? Quais são os maiores impactos do uso de celulares nas salas de aula? Eu sou totalmente contra. Eu vi com muito bons olhos a lei estadual e a lei federal que proibiu o uso de celular. Primeiro que a criança acaba sendo deselegante com o professor, porque tem que prestar atenção na aula. Segundo, que isso causa uma ansiedade nas crianças. Você não ouvia mais barulho na hora do intervalo. Porque as crianças precisam falar, correr, se exercitar, né? Liberar aquela energia toda dessa idade. Sim. E ficava lá todo mundo, além de dar um problema na coluna, né? Ficava todo mundo lá no celular. Não, gente, vamos ter um ambiente ali seguro, sem celular. Avisei a mãe que chegou, acabou, só a hora que terminar, né? O que não quer dizer que você não tenha que fazer o uso, e nós temos o Laboratório de Educação Digital, o uso pedagógico de tecnologias, computador, tablet, celular, mas aí mediado pelo professor. Eu quero que vocês façam uma pesquisa e quantos planetas existe o sistema solar, enfim, sobre a geografia, sobre os rios, enfim, você usa a tecnologia, como eu volto a dizer, para apoiar o professor, não para substituir o professor. Agora, não para uma pessoa deixar de falar com a outra e ficar falando por mensagem. Você já viu, você vai em restaurante hoje em dia, os casais não falam mais, os amigos não falam mais. O filho do lado, cada um com o celular. Você pega a criança pequena, dá um celular na mão, né? Isso é muito ruim. Você tem filhos, Padula? Não tenho, que eu saiba, não. Que você saiba, não. Tá certo. A inteligência artificial tem sido usada por alunos como auxílio em tarefas escolares. Como é que se avalia o uso dessa ferramenta? Então, esse é outro aspecto. A educação não pode ignorar a tecnologia, né? O professor Mário Sérgio Cortella sempre fala assim: nós temos uma escola do século XVIII, um professor do século XIX e o aluno no XXI. Nós temos que trazer a tecnologia para junto do professor, para apoiar. Ela pode, por exemplo, um professor manda um aluno fazer uma determinada atividade. Ele usa a tecnologia para pesquisar. Ou
Outro dia eu estava vendo um negócio, faz uma redação, a IA corrige a redação. Quer dizer, isso facilita a vida do professor, né? Faz uma prova, tira uma foto e já corrige. Quer dizer, a tecnologia tem que vir para apoiar o processo educacional, não para substituir, não é o robô que vai, é o humano. A educação é essencialmente relacional. Né? Mas também não pode copiar e colar, né? Também não pode copiar e colar e não pode ignorar, porque senão vai ser um tsunami em cima da educação. Qual é o seu posicionamento sobre o novo ensino médio? Eu sou a favor, acho que o ensino médio, eu acho que tem muito debate nesse país que a gente perde pela radicalização. Quer dizer, há muito tempo se falava que o ensino médio precisava mudar. E por que depois todo mundo começou a ser contra o que todo mundo queria que mudasse? Porque foi feito no governo Temer, que tinha vindo depois da Dilma, e fica aquela história de golpe, essa história toda. E já aproveito e já falo, não acho que foi golpe. Eu não tenho que ficar falando de política, mas pessoalmente acho que foi institucionalmente. É claro que é político o movimento. Porque foi o Congresso Nacional que faz. Quem cuida da justiça é o Supremo Tribunal Federal. Mas lembra que o processo de impeachment é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que naquela época, e hoje foi ministro do governo federal. Portanto... Exatamente. Como é que pode, né? Bom, uma criança custa R$ 994. Esse é o kit de material e uniforme. Bom você ter perguntado disso. São R$ 944. Por quê? Esse era um outro grande problema. Chegava sempre atrasado. Chegava em maio, em junho, o uniforme, o material ou o tamanho da criança. Porque como é que você faz para fazer direito na administração? Você tinha que medir o pé da criança, depois você tinha que medir a cintura da criança. E tinha que imaginar quanto que a criança ia crescer. Só que o que acontece? As crianças não crescem todas na mesma velocidade ao mesmo tempo. Né? Então, se sobrasse, eu brincava, se sobrar um pouquinho da barriga é o suficiente para ir parar no Bom Dia São Paulo. Né? Sim. E além do que, também tem uma migração na cidade, né, Fausto? Que é o seguinte, se o aluguel está caro aqui, o pai muda e a criança muda. Só que eu, se for eficiente enquanto poder público, vou entregar no dia, mas nessa escola. Só que ela já mudou. Aqui tem o kit, o agasalho, camiseta, tênis, mochila. Eu imagino o trabalho que dá para saber corretamente a medida de cada criança, né? Como é que nós resolvemos esse problema? Hoje, nós não compramos mais, a gente dá na mão da mãe o dinheiro. É um aplicativo. Sim. E credenciamos as lojas. Aí a mãe chega lá e ela tem direito ao kit. Agasalho, 6 camisetas, calça, bermuda, 5 pares de meia e tênis. Só que a mãe conhece melhor a realidade do que o poder público. Ela falou, o agasalho ainda tá bom. Meu filho suja muito a camiseta, eu vou comprar mais 2 camisetas. Ela pode. Dentro do kit, ela faz como ela deseja. Outra coisa, ela leva a criança experimenta e ela sabe exatamente o tamanho. Se ela vê que a criança está crescendo rapidamente, ela compra no início do ano 4 camisetas e deixa para comprar as outras 2 mais para o meio do ano, porque ela pode, de janeiro até outubro, usar o crédito. E ela pode comprar em mais de uma loja. Tem um dado, Fausto, que eu acho muito interessante. O material existe há muitos anos. Aí eu brinco. Governo de esquerda, a capa do caderno era vermelha. Governo de direita era verde, governo de centro era azul. Hoje a criança escolhe a capa do caderno. Ela quer do São Paulo Futebol Clube, ela pode ter. Ela quer do Super-Homem, ela pode ter. Do Homem-Aranha, do Corinthians, do Palmeiras. Eu acho que não devia ter, mas pode ter. Né? E a mochila também. Então, a dignidade. Você vai na loja, o filho do rico está escolhendo o material e o filho do pobre está escolhendo o material. E fomenta o pequeno comércio. As papelarias estavam praticamente sendo extintas na cidade de São Paulo. Nós temos hoje mais de 1.100 papelarias com um programa de material e uniforme escolar da Prefeitura de São Paulo. Que beleza. E é muito bom divulgar isso, né? E gera emprego. Claro. E gera emprego aqui na nossa cidade, não é na China. Nós estamos em julho, mês de férias já, né? Escolares. Com a volta às aulas em agosto, como foi definida a lista de materiais para atender às necessidades de cada ciclo infantil? Aí a nossa equipe pedagógica, né,
já define já em dezembro. Quando é o primeiro dia útil de janeiro, nós liberamos. E de acordo com a faixa etária e o que precisa para lápis, caneta, borracha, caneta de cor, lápis de cor, enfim, o que for necessário para cada etapa, de acordo com a equipe técnica pedagógica da Secretaria Municipal da Educação. E nesse período as escolas ficam fechadas ou Então, abertas? a gente tem um programa muito bacana que chama Recreio nas Férias, Isso. em que os céus ficam abertos, a gente tem uma atividade específica, né? Que é o que eu digo, o filho do rico vai viajar, o filho da classe média vai para o clube e o filho do pobre tem que ficar em casa. Não, vai para o céu. Sim. Tem atividade no céu. Temos também creches abertas com polos para esse período, com atividades específicas. E o recreio nas férias, que é muito bacana. Tanto nas férias de julho quanto nas férias de janeiro, com atividades culturais, com passeios, com atividades esportivas, com recreação. Que prêmio é esse, Cidades Educadoras? Foi um prêmio que eu acabei de receber em Granollers, na Espanha, uma cidade próxima de Barcelona, por um projeto. Aqui o dia que eu fui lá receber, um programa que se chama Mães Guardiãs. O que é o Mães Guardiãs? Você me perguntou aqui da pandemia e da retomada das atividades. Então, nós estávamos com essa tarefa, mas existia também no Brasil uma lei chamada 173, que era a lei que impedia corretamente de, naquele momento, se fazer gastos com o pessoal, para não aumentar, não se sabia o que ia acontecer, né, Fausto? Não existia um menu que dissesse exatamente, estava tudo imprevisível, Sim. Foi tudo sendo a primeira vez que você teve uma coisa desse tamanho no mundo todo. Bom, e existiam então protocolos sanitários a serem feitos com as escolas, distanciamento, medir temperatura, usar máscara, higienizar muito as mãos. E isso requeria o quê? Mais gente na escola. Só que você não podia contratar funcionário público. Aí um dia eu encontrei a então secretária do Trabalho, Aline Cardoso, na prefeitura, ali no 5º andar, onde é o gabinete do prefeito. Falei, Aline, por quê, Fausto? Também a imprensa nos dizia, as mulheres são as mais afetadas com a pandemia, com o desemprego, com a crise econômica. Não tem um jeito da gente contratar mães de alunos desempregadas? Aí ela me disse, tem o POT, o Programa Operação Trabalho. Eu falei, então vamos colocar mães de alunos para apoiar no protocolo sanitário. E aí a gente deu o nome de Mães Guardiãs. Guardiãs porque elas seriam guardiãs do protocolo sanitários e guardiãs dos seus próprios filhos. Assim foi em 2021 e 2022. O programa deu tão certo, Fausto, que daí nós ressignificamos ele. E a partir de 2023, elas continuaram sendo guardiãs, mas guardiãs da busca ativa escolar. Ou seja, elas passam nas salas de aula, veem que aluno não está presente, aí vão para o aplicativo de mensagem. Se a mãe falar, hoje ele está doente, foi ao médico, tá, ok. Sim. Se não avisou, a mãe guardiã manda uma mensagem. Não respondeu, liga. Não respondeu, vai na casa. E fala assim, olha, seu filho tem que ir para a escola, porque criança faz falta, tem que estar todo dia na escola. Isso, que bom. Foram mais de 27 mil visitas domiciliares. Que bom. E nada melhor do que uma mulher da comunidade para fazer esta atividade. Ela fica 2 anos no programa, né? Com bolsa e ainda com qualificação profissional. Sim. Você sabe que um dia eu fui inaugurar uma cobertura de quadra numa escola, que o prefeito falou para mim, Padula, eu já estudei de escola particular, tinha cobertura de quadra. Estudei lá em escola pública, não tinha quadra coberta. Vamos cobrir as quadras das MFs. Aí num dia eu fui inaugurar, uma mulher se aproxima de mim e fala assim, secretário, eu sou mãe guardiã, mas lá da pandemia. Eu falei, ué, e aí, o que você está fazendo aqui agora? Eu fui fazer pedagogia e agora estou aqui como estagiária. Tá Você vendo? vê que maravilha. Quer dizer, ela foi ser mãe guardiã, se interessou pela educação, né? Se apaixonou pela educação, porque a educação é apaixonante, foi fazer pedagogia e voltou como estagiária. Padula, e a vacinação das crianças? A gente sempre segue a saúde, né? E Sim. nós somos sempre favoráveis à vacinação, seja conscientizando para ir nas UBS, os postos de saúde, vacinação, seja na escola. Eu acho que a vacina, a escola também é lugar de vacina. Segunda-feira mesmo eu tive com o secretário Zamarco, tem essa pneumovinte e uma série de outros, sarampo,
todas as vacinas. São Paulo bateu mais de 95% e é sempre uma ação muito junta. Saúde e educação tem que estar muito próximo, seja para combater a dengue, seja para questão oftalmológica, mas vacina salva a vida. A ciência nos mostra isso e nós temos que estar junto com a saúde. O Zé Marco está fazendo uma excelente gestão. É um craque, né? Dias atrás eu fui tomar vacina contra a Covid e contra a gripe influenza, né? Olha o nosso com o Zé Gotinha ali. O Zé Isso foi Gotinha. segunda-feira agora. Eu fui ali na Chácara do Santo Antônio, numa UBS, né? Fiquei impressionado com a limpeza, com o cuidado das funcionárias, com o carinho das funcionárias. E fui com a minha esposa. Fiquei super feliz. E isso tem acontecido já há alguns anos. Você vê que São Paulo, a saúde vem sendo avaliada como o melhor serviço público. E isso foi muito da pandemia, porque como todo mundo teve que se vacinar, muitas pessoas descobriram o serviço público de saúde no período da pandemia. E aí, Fausto, vem uma outra questão. A gente fica nessa questão ideológica que serviço público só pode ser estatal. E a saúde nos mostra que é possível ter serviço público, gratuito, de qualidade, parceiro, não estatal, com organização social. Sim. Não tem nenhum problema nisso. Sim, é verdade. Eu quero lembrar que essa UBS que eu fui é na rua Alexandre Dumas, lá na Chácara de Santo Antônio, que eu disse que é excelente. Em 2025 foi registrada uma média de 95 afastamentos por dia de professores por transtornos mentais. Na sua visão, o que isso revela sobre a situação das escolas? Eu acho que a saúde mental é um Nunca drama. se falou tanto em saúde mental como agora, né? Exatamente. A mesma questão da explosão do autismo, explosão de saúde mental. É. Nós estamos trabalhando agora numa parceria com a Unifesp, a Universidade Federal de São Sim, Paulo, que sim. administra o Hospital São Paulo. Ali na Vila Maria, né? Exatamente. Porque eles têm uma área de saúde mental e pesquisa, e acadêmicos, doutores, pós-doutores, que nós queremos fazer um trabalho de prevenção, mas também pesquisar, para entender o que pode ser feito para diminuir o adoecimento de saúde mental, para que a gente possa apoiar os nossos profissionais quanto à saúde mental. Essas burocracias, eles tiveram um problema de CADIM lá, de alguma multa de trânsito, coisa desse tipo. Então, estamos esperando superar isso para poder assinar a parceria com a Unifesp e olhar com lupa, jogar luz sobre a questão da saúde mental. A sede da Secretaria continua ali perto. Na né? Borges Lagoa. Borges Lagoa. Nós vamos mudar para o centro, vamos reformar 2 prédios que o governador Tarcísio passou para a prefeitura, mas ainda continua lá. Eu fui várias vezes lá e também a trabalho, porque o esporte tem tudo a ver com educação, né? A Prefeitura de São Paulo, Padula, avançou significativamente nas parcerias público-privadas, como você falou agora há pouco, para a construção e manutenção operacional de novos céus. O que muda na rotina de um céu sob o modelo de PPP? Olha, em resumo é o seguinte, hoje, para acabar com essa terceirização, tá? Tudo já é terceirizado. Quando você constrói um céu, ainda que você tenha licitado, a empresa, os pedreiros não são da prefeitura, eles são da empresa. Depois que ele está pronto, você vai fazer limpeza, terceirizado. Você vai fazer alimentação, terceirizado. Se der um problema no elevador, você contrata uma manutenção, terceirizado. O que a PPP faz, Fausto? Ela simplifica isso. Você faz um único contrato para construção e manutenção por 25 anos. Quem começou isso não foi São Paulo. Quem começou isso foi Minas Gerais, Belo Horizonte, que construiu creches e EMEIs pelo sistema de PPP. Eu tive a oportunidade de ir lá visitar e conversei com as diretoras das escolas. E elas me disseram, secretário, é um sonho, porque a gente cuida da aprendizagem. A gente não fica preocupado se entupiu o vaso sanitário, se quebrou a pia. Isso daí a gente simplesmente aciona a empresa que vai fazer aquela manutenção. E tem uma outra coisa, Fausto. Você muda a lógica. Porque essa lógica existente há mais de 40 anos, de que caiu o muro, você vai consertar o muro. Mas aí você faz. A diretora da escola, a regional manda para a educação manda para a Secretaria de Obras, que a hora que vai mandar o engenheiro lá para olhar, já caiu a outra parte do muro, né?
E demora tanto esse daqui. Daí você vai licitar. E aí acaba acontecendo o quê? Põe um produto de qualidade ruim, né? Porque vai lá, conserta o muro e vai embora. Então ele não está preocupado se o produto é de qualidade, ele está preocupado em ter lucro. Na PPP, como o camarada que constrói é o mesmo que vai manter, ele vai propor um produto de qualidade. E se quebrar alguma coisa, ele quer consertar logo, né? A teoria da janela quebrada, para não quebrar a outra. Sim. Né? Então, a lógica mudou a chave e você quer fazer aquilo rapidamente e deixar em boa qualidade. Quem é beneficiado com isso? O estudante, que tem um ambiente bonito, agradável para estudar, e a diretora, que fica focada na aprendizagem do estudante. Você tem recebido muita reclamação de violência com professores? Olha, infelizmente a gente tem casos de violências com professores e violências do professor com o estudante. Com os alunos. E aí tem que atuar numa mediação. Eu acredito muito no trabalho preventivo. Eu não acredito nessa coisa de pôr porta giratória, detetor de metal. Não, é prevenção. Né? Prevenção com o quê? Comissão de mediação de conflito, restauração, justiça restaurativa. Começamos um trabalho quando nós tivemos aí em 2023 aquelas ameaças de ataques violentos com a professora Thelma Vinha da Unicamp, nós, Vitória, com a Unicamp, num trabalho entre nós de cultura e gestão, clima e convivência escolar. Fortalecer os grêmios estudantis, nós conseguimos chegar a 100% das escolas como grêmio. Tem que dar protagonismo para o jovem, é para ele que nós fazemos a política pública. E todo esse processo democrático de prevenção é importante. Os alunos ajudam a combater o bullying, né? Porque as violências não acontecem do nada. Ela tem uma origem, ou num racismo, ou numa violência. Tem alguma... E você tem que ter uma cultura de convivência ética e democrática nas unidades. Perfeito. Padula, como é que se opera o programa Ver e Aprender nas escolas? Ver e Aprender é uma outra parceria nossa com a Secretaria da Saúde, com o nosso colega Zamarco, em que nós fazemos, a saúde leva, né, os profissionais e fazem 6 tipos de exame dentro da unidade escolar. Então as crianças passam pelos exames e aí é detectado quem tem algum problema de visão. Esses saem de lá já com óculos. Foram mais de 300 mil consultas, 70 mil óculos para os nossos estudantes. Você encontra muita família que se diz anti-vacina? Eu não encontrei nada, mas existe. Mas eu acho que é uma bobagem, né? Claro. É uma bobagem. Claro. Eu acho que, mas é um pouco fruto desse radicalismo que nós vivemos hoje, né? Infelizmente, que não leva a nada. Não leva a nada. Quer dizer, a vacina vai ser positiva. Né? Padula, chegamos ao final. Passou rápido. Conversa boa passa rápido, né? Obrigado. Né? Muito obrigado pela sua presença aqui. O programa está à sua disposição para quando você desejar. Muito obrigado. E fiquei muito feliz com a sua presença. Parabéns pela sua gestão. Obrigado. Eu tenho certeza que muita coisa que você falou aí, muita gente não sabia. Com certeza. A gente acaba trabalhando e esquece de falar. A mídia gosta mais de divulgar... Quando dá errado. Quando tinha fila, todo mundo falava. Quando acabou a fila, quase ninguém fala. Ninguém fala, é isso mesmo. Da creche. É isso mesmo, eu conheço bem. Ao amigo espectador, o meu muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.